Olá, queridos companheiros do Ideal Espírita. É uma alegria poder me dirigir mais uma vez a vocês, né? É uma certa forma da gente ir matando as saudades, né? A gente refletindo ainda sobre essa doutrina que tanto nos consola, tanto nos anima. Então é uma forma também da gente lembrar que quando a gente está refletindo sobre ela, a gente está conectado a todos esses companheiros que fazem o nosso dia a dia mais alegre, né? mais feliz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lei de conservação. Então, nessa parte lá do Livro dos Espíritos, as primeiras perguntas dizem respeito ao instinto de conservação e aos meios de conservação. E aí Kardec já começa perguntando, né, se esse instinto que a gente tem de conservar a própria vida, se isso é uma lei da natureza. E os espíritos são categóricos, eles dizem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Então veja, a gente daí já percebe que esse instinto de conservação nós vamos carregar por toda a nossa existência. Porque eles vão explicar um pouquinho mais para frente que Deus deu a vida para que a gente pudesse desempenhar o papel na criação, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento pessoal e dessa forma pudéssemos contribuir com a criação. Então, se é importante que a gente esteja na vida para cumprir esse papel, é importante que a gente tenha aquele instinto de que essa vida precisa ser preservada. E aí é interessante porque as próximas perguntas ele vai falar então desses meios de conservação. E é uma coisa muito lógica até a gente pensar que se Deus quer que estejamos na vida, se Deus nos deu esse instinto de conservação da vida, é preciso que a gente tenha os meios de conservá-la. Então a primeira pergunta que Kardec faz nessa parte é: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhes facultou em todos os tempos, todos os tempos, os meios de o conseguir? E aí os espíritos explicam que sim, que toda vez que a gente não encontra meios de subsistência é porque nós não estamos compreendendo a forma de alcançá-los. E aí ele começa a ter uma certa reflexão que ele vai desenvolver um pouco mais para frente nas perguntas relativas ao necessário e ao supérfluo, mas ele aqui já menciona que muitas vezes o que nós acreditamos que seja aquela situação de não ter os meios de conservar a vida é porque estamos fantasiando aquilo que consideramos conservar a vida. Porque que vida é essa que nós queremos conservar? Porque se for a nossa vida de excessos, a nossa vida de supérfluos, então isso pode realmente nunca ter fim. Porque todas as vezes em que formos capazes de suprir essas nossas fantasias, certamente nós criaremos outra e outra e outra, e aí a gente sempre fica com a sensação de que a gente não tem como suprir aquilo que nós consideramos ter o necessário para viver. E no entanto ele diz que a Terra, essa mãe generosa, ela é capaz sim de prover a subsistência de todos os seus habitantes. E Kardec ainda pergunta se quando os espíritos falam sobre essa capacidade da Terra de nos prover a subsistência, se ele está falando só dos bens estritamente naturais, ou seja, se ele está falando, né, das frutas, dos legumes e das verduras. E os espíritos dizem que não, porque se a gente levar em conta tudo que é necessário, até mesmo para produzir os bens que o homem é capaz de produzir, não diretamente da terra, mas esses insumos que ele precisa vêm da terra. Então, assim, é óbvio que tudo que nós temos, tudo vem a partir da mãe, do planeta, desse planeta mãe que nos acolhe. Então a gente fica pensando, né? Aquilo que já é uma discussão bastante batida, né, e tudo, mas assim, o que temos feito do planeta que nos acolhe?
Que esforço, gente, esse planeta não deve estar fazendo para poder nos aturar, né? Aturar toda essa nossa, esse nosso consumismo exagerado, esse nosso exagero de todos os bens que nós achamos que podemos simplesmente usufruir. Isso está muito evidente agora, né, nessa situação de reclusão que o mundo inteiro está vivendo. Olha quantas notícias de como a Terra tem revelado belezas e grandezas que estavam ocultas por causa da nossa atitude, né? São os picos que passam a ser visíveis, as neves de todas as montanhas e tal, não porque elas não estivessem lá, mas porque a gente não estava sendo capaz de enxergar devido à poluição que era causada. Todos os relatos desses bichinhos, né, dos animaizinhos que estão aparecendo no mar, que estão aparecendo em lugares assim inimagináveis, eles estão aí, eles estão vivendo, eles estão renovando essa nossa certeza de que a Terra continua trabalhando pelo bem-estar de todos os seus habitantes. E aí fica óbvio que éramos nós, né, somos nós que muitas vezes empatamos todo esse processo. E a gente fica pensando, né? Estava na hora da gente aprender definitivamente sobre isso, né? Eu uma vez assisti uma palestra do André Trigueiro, que, como muitos devem saber, é um ativista dessa coisa da ecologia, do nosso consumo consciente. E ele comentava que não se quer realmente uma volta a um processo de não utilizar nada, de não usar a nossa inteligência para desenvolver bens de consumo que nos deem mais conforto. Não é isso, ecologia não é isso. Então ele dava até o exemplo do saco de lixo. O saco plástico de lixo foi um passo gigantesco no saneamento, no cuidado que a gente tem que ter com a higiene. Então, não há uma apologia do não vamos mais usar plástico, mas vamos tomar cuidado com o exagero. Porque o que a gente faz, né? A gente come uma bananinha, aí bota a casca ali daquele saco, aí dá aquele nozinho e ou joga fora ou bota dentro daquela cesta maior. Aí a gente vai descascar a abóbora, e aí a gente descasca a abóbora e bota num outro saquinho e a gente, só porque a gente tem a fartura de ter os saquinhos de mercado, não significa que a gente não vá utilizá-los com consciência. Então, assim, e na hora de descartar, o que a gente está fazendo sobre isso, né? Onde é que está a nossa consciência, a nossa busca? Dá trabalho, gente. Reciclar dá trabalho, porque todas as nossas embalagens a gente precisa lavar, deixar acumulado para o dia que vai ter o recolhimento. Aqueles que não têm o recolhimento estão fazendo por onde pressionar as autoridades para que tenham recolhimento na sua rua, na sua residência. Hoje em dia já muitos têm, mas assim, aqui eu vejo que o meu prédio é um prédio pequeno em que só nós aqui em casa é que já entregamos para a coleta. Agora, é o que eu falei, dá um certo trabalho, você tem que ficar atento ao dia da coleta, lavar tudo, dobrar e tirar o saco de todas as coisas que vem embalado e colocar ali dentro, tudo limpo, e fechar aquele saco e botar lá fora do dia oficial do lixo. Mas assim, é um trabalho que nos cabe. É um trabalho para que a gente possa colaborar com esse planeta e para que ele seja capaz de continuar nos fornecendo todos esses bens necessários à nossa conservação. O André Trigueiro também comentava nessa palestra, ele até foi engraçado, porque ele tira o tênis e diz assim, o problema está aqui, ó. O problema está no exagero do que a gente faz do consumo do plástico e das coisas todas que são produzidas, né? E aí ele mais uma vez falava, não é um retorno a vamos andar todos descalços, não é isso. Mas será que a gente pensa na hora em que a gente vai comprar um outro calçado? A gente só pensa assim, não, eu tenho dinheiro, eu não vou botar dívida, eu já fiz a minha colaboração, o óbolo da viúva, né, que a gente acha que colaborou com o óbolo da viúva, mas vamos lembrar que a viúva deu daquilo que lhe faltava. E muitas vezes a gente dá daquilo que é o nosso supérfluo, né?
Mas enfim, aí a gente pensa, não, eu já dei isso, já tenho aquilo e tal, então eu posso comprar mais um sapato. Nessa hora, a gente pensa no eu vou comprar, é mais consumo, é mais plástico, é mais isso ou mais aquilo que eu estou extraindo do planeta. E agora, nesse momento que nós vivemos, a gente até percebe que, ok, a gente não está saindo e com isso a gente está usando menos roupa, a gente está usando menos calçado, mas assim, será que mesmo que a gente saísse, a gente precisava realmente de tudo isso? Pode ser um bom momento para que a gente reflita sobre isso, reflita sobre o acúmulo de coisas que a gente tem nos nossos armários. E eu tô falando a gente porque eu me incluo nisso também, né? Alguns já devem ter me ouvido até comentar sobre isso, eu sempre gostei muito de sapato, né? Assim, desde pequena e tal, eu gostava muito de sapato. E eu resolvi, uma certa época da minha vida, em que cada par de sapato que eu comprasse, eu ia tirar um do armário. E eu fiz isso não foi pela consciência planetária, na época foi pela consciência do compartilhar com o próximo, do tentar reduzir aí esse meu consumismo. E, gente, não é fácil. A gente está num hábito, né? A gente vem sempre num estilo que é difícil às vezes a gente se conscientizar de que pode abrir mão daquilo dali. Agora também digo para vocês, depois de um tempo a gente pega no tranco e a gente consegue. Agora, qual é a minha frase favorita? Toda virtude foi um dia disciplina, como nos diz Emmanuel. Então a gente precisa se disciplinar, a gente precisa ter a vontade, a gente precisa estabelecer uma meta e a gente precisa ter persistência na perseguição daquela meta. Então, nesse momento em que estamos mais fechados em casa, que tal a gente abrir os nossos armários e com aquela consciência bem firme, bem racional, do tipo, e olha só, eu tenho 2 blusas muito parecidas. Por que eu preciso realmente dessas 2? Quantas pessoas estão sem uma vestimenta correta e eu com as 2? E aí vai bater aquele, mas as 2 são tão bonitinhas, se eu tiver que abrir mão de uma delas, qual será? Ótimo, gente. É no conflito que a gente cresce, né? Isso é uma frase que é válida para qualquer área da nossa vida. Então, até nesse conflito de saber qual das 2 blusas eu abro mão, existe um crescimento aí nessa jornada. Então, vamos abraçar essa proposta de olhar o nosso planeta como o fornecedor que precisa do nosso apoio para que dê tempo dele fazer a sua produção, para que possamos usar a sua produção de forma bastante consciente, para que tenhamos a certeza de que essa terra nunca nos faltará, porque Deus assim planejou. E, gente, a gente não vai achar que o planejamento de Deus teve falha, né? Então, se Deus planejou assim, é porque isso nos é bastante conveniente. Mas a gente tem livre-arbítrio. E a gente precisa usar esse livre-arbítrio no mesmo sentido do planejamento divino, para que as coisas possam realmente dar certo, né? Existe uma pergunta bastante interessante aqui, deixa eu achar, gente, peraí. Em que ele diz, não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe privação do de que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesma das coisas. Então, ou seja, o que ele está perguntando é se, apesar de todos esses nossos esforços, não existem situações em que, de fato, não há uma forma de subsistência digna. E aí a gente já até imagina qual é a resposta, né? É de que existem realmente situações em que os espíritos estão colocados à prova. Mas tenhamos muito cuidado com isso, porque se há espíritos que estão colocados à prova da necessidade, aqueles que não têm essa necessidade estão constantemente sob a prova
da solidariedade, da empatia. Porque tudo nessa vida, o planeta, nós e cada um de nós, somos elementos de um mesmo sistema. E, portanto, esse sistema tem que ser solidário, ele precisa agir uma parte em benefício da outra. Então, se há ainda seres cuja subsistência, a conservação está prejudicada, é porque existem pessoas como nós que precisamos abraçar essa causa e fazer acontecer esse meio de subsistência. Inclusive, há uma pergunta em que Kardec diz, mas e aqueles que às vezes, para satisfazer esse instinto de conservação, acabam cometendo homicídios? Sabe aquela situação do cara estar desesperado, ou mesmo antigamente, né, daquela coisa do canibalismo e tal? E os espíritos dizem que não, nada disso justifica, porque existe o instinto de conservação, mas acima de qualquer coisa existe o respeito pela vida do outro. Então essa conservação vale para a nossa e vale para a do outro e de cada um desses elementos desse sistema. Portanto, é a lei de conservação aplicada a nós, a nossa responsabilidade da conservação da vida do outro e a nossa responsabilidade na conservação da vida do planeta. Isso sempre é assim. A última pergunta desse trechinho, né, Kardec questiona se nos outros planetas também há necessidade de alimentos e também há necessidade de conservação do corpo físico. E os espíritos dizem que sim. Apenas os alimentos são mais raros no sentido da raridade, né, são mais fluidos, não é uma matéria tão grosseira, porque eles são para alimentar um corpo que também vai ser menos grosseiro. Mas, ou seja, confirmando aquilo que ele diz lá na primeira pergunta desse trecho, de que qualquer que seja o nosso estágio, teremos dentro de nós esse princípio, esse instinto de conservação. E que, portanto, a nossa conservação se dá de forma diferente, mas essa necessidade de criar esse vínculo com a vida, esse amor à existência, em qualquer estágio em que ela esteja, é uma coisa fundamental para a gente, é uma lei natural. Porque é natural que possamos viver com dignidade, viver com sobrevivência e irmos assim realizando aquelas determinações do Pai para nós. Que então possamos aproveitar essa época para refletir sobre como estamos utilizando essa lei de conservação, como estamos conservando a vida em todos os seus aspectos, como estamos cuidando do que consumimos, do que extraímos da terra, do que exploramos em relação aos companheiros que trafegam conosco nessa existência, enfim, o respeito que deve abraçar toda essa nossa consciência. Que Jesus então nos abençoe nesses propósitos de sermos melhores, mais conscientes, mais conectados à vida, ao universo, a essa alegria de sermos parte de uma criação tão perfeita, tão bonita e que nos abraça de forma tão amorosa. Fiquemos todos em paz. Um beijo.